Aleluia. Gente, então vamos lá. Abram aí, Efésios. Se vocês tiverem como botar no aplicativo, NTLH. Se não tiver, acompanhe comigo, fica mais fácil, acreditem. Então, o Paulo aqui, o apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, como ele diz, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Vamos ler de novo. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Isso aqui é muito importante. Há 5 ministérios, inclusive esse livro aqui, essa carta aqui conta isso, os 5 ministérios. Como que vai funcionar a igreja? Como que a igreja vai operar? Pelo Espírito Santo, mas como? Então Deus, Ele criou esses ministérios, o Espírito Santo estabeleceu ministérios, e são 5 ministérios, 5 pilares. E o primeiro, o de maior hierarquia, é o apóstolo. Então ele aqui é um apóstolo, é o Paulo. E o maior dos apóstolos, que é o mais inteligente, tá? Paulo foi o mais inteligente. Por quê? Inteligente não, porque ele já era. Aquilo claro, que aumentou. Quando você vem para a presença de Deus, que você carrega o seu dom natural, a sua aptidão, e você se entrega ao Senhor e vive uma vida com Ele, de comunhão, aquilo aumenta. Tá? Igual na presença do diabo, na presença das trevas, do pecado, de tudo de ruim, também potencializa a nossa raiz do mal. Todo homem tem uma raiz do mal nele, que é o pecado, que é o que nós herdamos de Adão. E na presença do diabo, o que é estar na presença do diabo? Não, nunca vi, nem quero ver, pastor. Não, tudo que é dele é como estar na presença dele. Quando você pega a Bíblia para orar, para ler, quando você ora, quando você pega até o teu aparelho de smartphone para ler, mas é muito importante ter a Bíblia também. Você traz a presença de Deus, porque você está querendo entender, conhecer, aprender, ficar com Deus. Então, quando a gente também vai para o lado do pecado, do que é errado, do que é ruim, do que é maldoso, nós estamos com Ele. Então, quando estamos perto do inimigo, por causa das escolhas que fazemos, potencializa o que nós temos de ruim, tá? E quando nós estamos perto de Deus, potencializa o nosso dom dado por Deus natural, as nossas aptidões, então tudo aumenta. Então, o Paulo, ele já era inteligente, muitíssimo. Ele ficou muito mais ainda, porque ele aprendeu com Deus. Deus é o dono da sabedoria. Então, aqui está um homem que veio depois dos apóstolos. Ele não andou com Jesus, ele não comeu com Jesus, ele não sentou com Jesus, ele não pôde abraçar Jesus. Não. Mas ele foi o que mais fez. É só para você entender um pouco esse grande homem, que por causa dele, nós estamos aqui hoje. Quem trouxe o Evangelho, que levou o Evangelho para a Europa, para Roma, para a Itália, foi ele. Ele levou. E por causa dele, o Evangelho chegou até nós. Por causa da competência desse homem. E do que ele passou. Então vamos lá. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, para ser, tem que ser pela vontade de Deus. 5 ministérios tem que ser pela vontade de Deus, tá? Escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Então, ele está escrevendo para uma igreja. Nós aqui somos o quê? Uma igreja. Então, essa carta é para nós. Amém? Queridos, talvez você tenha pensado, pastor, sim, o apóstolo Paulo foi o que mais avançou no Evangelho. Mas Jesus escolheu 12. Um traiu, que era o mais culto, foi o que lhe traiu. Judas era o que tinha um pouquinho, um estudo mais avançado, uma cultura mais avançada. Então, por que Jesus fez isso? Porque ele é incrível, irmãos. Seria muito mais fácil para ele chamar um monte de Paulo. Mas ele chamou um monte de gente como nós, para mostrar para nós que nós podemos ser transformados, que nós podemos ir além, que nós podemos fazer, mas nós temos que querer. Foram 3 anos e meio. Quanto tempo você está andando com Jesus? Quanto tempo você tem ouvido palavras que nem os apóstolos tinham tão acessíveis assim? Por quê? Porque não tinha um livro.
Pedro, vou acessar agora. Antes de eu falar uma besteira, eu vou procurar aqui em Provérbios. Não tinha isso. Mas Jesus disse, ele mostrou, se eu transformo esses homens comuns, homens de valor, mas comuns, como vocês, se eu transformo eles, eu transformo vocês. Se bem que o Pedro já era um homem que não era tão comum. Parece, muitos dizem, Pedro era um leigo, um homem comum, mas ele tinha já um negócio dele. Pedro tinha o próprio barco, não era fácil ter um barco naquele tempo. Pergunte, hoje em dia, se é fácil um pescador ter o seu próprio barco. Pedro tinha. Ele tinha pessoas que trabalhavam para ele. Então Pedro, dentro do comum, ele estava já... Pedro era um líder dentro do comum. Ele já era um líder. E Jesus pega aquele líder. Tanto que o que mais se destacou dos 12 não foi o Judas, que lhe traiu Jesus, claro. Não foi Mateus, o publicano, que tinha que ser bom conta. Mas foi o que mais sobressaiu foi o Pedro. Porque ele carregava uma coisa, a liderança dele. E ele, perto de Jesus, essa liderança foi potencializada. Então, se você carrega isso, ele é um homem de ação, ele resolvia as coisas. Agora, você é acomodado, preguiçoso, ou acomodada, preguiçosa, não tem como potencializar, né? Tem que melhorar isso, a gente tem que melhorar isso, porque Deus quer potencializar. O Espírito Santo quer potencializar o que você tem de melhor. Amém? Amém. A gente precisa, então, aprender isso. Então, esse Paulo escreve para essa igreja, deseja a graça e paz de Deus, né? E do nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, que esteja sempre com essa igreja. Agora vamos lá, tá, gente? Verso 3. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Amados, pastora, está diferente? Tá não, está dizendo a mesma coisa numa linguagem muito mais fácil. Eu li nas duas versões tudinho para ver se tinha alguma, vamos ver se faz diferença. Não, ajuda mesmo, fica bem mais fácil. Gente, olha que chave que já começa aqui. Agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo. Deus abençoa quem está unido com Cristo. Amém? Então, se você está com Cristo, você já carrega essa bênção, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Mas, irmãos, aqui não é só estar com Cristo. Essa palavra é um pouco mais forte. Olha, agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo. Nós estamos. Quem está unido com Cristo? Essa igreja. Essa igreja. E Paulo com eles, porque ele não fala, agradeço a Deus que vocês estão unidos. Ele fala, olha, agradeçamos nós todos, eu, o Paulo, o apóstolo, quem está comigo, e vocês, a igreja de Éfeso. Agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos em Cristo. Então a igreja que ele vai mais, ele abrange mais, e não fala só do que concerne aquela igreja local, mas o que concerne o reino de Deus. Tá? Que nós temos que estar unidos em Cristo. Nós vamos entender o que é essa união daqui a pouco. Dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Quando nós estamos unidos, nós, irmãos, como igreja, como reino, nós estamos unidos em Cristo. Como eu estou unido em Cristo? Pela palavra dele. Nós vamos ver. A Bíblia explica a Bíblia. Sempre isso. A Bíblia vai explicar a Bíblia. A Bíblia é demais. É de passar mal. Eu falo com Deus, Senhor, eu passo mal, mas é brincadeira. Lendo a tua palavra, de tão bem que eu passo, mas eu fico estarrecida. É muita sabedoria. Esse é o nosso Deus, gente. Esse é o nosso Deus. E Ele aceita a gente, hein? Mas Ele fala, melhora aí, filho. Melhora aí, filho. Tá bom? Eu sou teu pai. Pai do papai. Vamos melhorar. Gente, ó, que coisa mais linda, né? Vamos aqui. Quer dizer que quando estamos unidos, unidos em Cristo, nós somos abençoados também com todos os dons espirituais do mundo celestial.
Gente, olha, pastor, está faltando dom nas igrejas, hein? Está faltando dons nos crentes. Será porque, está escrito aqui, a união traz os dons celestiais. Às vezes você conta uma alegria sua, ou uma tristeza sua, para uma pessoa que nem é da sua igreja, que trabalha com você, ou que está com você, de repente, numa faculdade, no seu trabalho, como eu já disse, ou até no ônibus que você conheceu, ou em outro lugar, ou está com você, até numa academia, mas você não conta para os seus irmãos. Não quero que a igreja saiba. Por quê? Ela não é sua família, a igreja? Estranho. Você não é unido com seus irmãos? Então você não vai ter dom. Não, pastora, mas eu quero dom. Quem quer dom? Levanta a mão. Eu quero dom. Eu quero dom, pastor. Dom celestial. Gente, não é sabedoria. Pede que Deus dará. É de sabedoria, ó. Você pede, Deus dará. E dom celestial. Que isso? Então, como eu faço, pastor? Já sei, já sei. Me falaram, hein? Vai no monte, 7 dias, né? Fica lá, passa a noite. Grita bastante. Faz cada dia. E ao banheiro? Não, podia ser, era fácil. Era mais fácil. Não é. É ser unido. Ter olhar para quem está do teu lado aí, para quem você está vendo, que te acompanha há anos, e você ter compaixão dessa pessoa, você ter carinho com essa pessoa. Você falar, estamos juntos de verdade. É meu irmão em Cristo. Não, porque eu me dou com fulano, eu me dou com ciclano. Pronto, você já entristeceu a Deus. Você tem que dizer, eu amo os meus irmãos. Os meus irmãos em Cristo. Porque eu aprendo com eles, com a humildade deles, com os acertos deles. E também eu aprendo com o próprio erro deles a não cometer o mesmo erro. Os irmãos são importantes nas duas vias. Então vamos lá. Você já sabe agora como ter dom espiritual. Ô glória! Melhor então, irmãos. Tenha amor, tenha carinho. Se preocupa com o seu irmão que não está vindo na igreja. Manda o WhatsApp para ele com carinho. Eu estou falando aquele irmão, não é aquele que veio um tempo e nem ficou, nem se firmou. Estou falando aquele que caminha com você há anos. Tá? Pastora, ninguém faz isso por mim. Para com isso. Aqui Deus não está falando para alguém fazer por você. Ele está falando com você diretamente hoje. Ele está falando comigo para a gente fazer. Não, Ele não está falando para a gente esperar que alguém faça. Ele está dizendo, faça você. Faça você. Me representa, por favor. Eu estou contando que você vai me representar. Vamos lá. Verso 4. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Oh glória! Oh glória! Oh glória a Deus! Sabe aquilo que existe dentro de você, meu amado, que você diz assim, eu sou de Cristo, eu nunca vou me afastar dos seus princípios, da sua palavra, eu não vivo sem Jesus, não, nada, não dá, eu não sei não ser crente, sabe, isso que tem no seu coração? Tenha, será? Tomara. Então, isso daí é porque você não escolheu. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Mas quem Deus escolheu, pastor? Vamos lá. $1, assim, já que não quer lá meio língua. Não é isso. Quem então, pastor? Ser humano. Se tiver ser humano aqui, é tudo escolhido. Cachorrinho, não sei. Ser humano. Gatinho, não sei. Acho que não, gente. Eles têm só alma vivente. Os bichinhos são bonzinhos, vai pro inferno, não, tá? Eles só têm alma vivente. Ou são ruizinhos, tem uns gatinhos ruizinhos. Gente, quem são os escolhidos de Deus? O ser humano, o homem que ele fez a sua imagem e semelhança. Você é um escolhido, só que nós podemos sair do caminho. Do que Deus sonhou para nós, escreveu para nós, planejou para nós. Aleluia. Então saiba que aquilo que o ser humano tem dentro dele que fala assim, faz isso não, ai, por que você falou isso? Ai, não, ai, meu Deus. Então, é ainda uma fagulha seria muito grande, é ainda o Espírito de Deus,
Porque quando o homem foi feito, o ser humano, o Adão, Deus fez e soprou o Espírito dele em Adão. E Adão, nós somos, sim, descendentes dele. Mas ele falhou. E um outro Adão veio resolver o problema. Um segundo Adão não nasceu também da vontade do homem e da mulher. O primeiro Adão foi formado pelas mãos de Deus, no barro. O segundo Adão foi formado dentro de um barro, porque somos como um barro, como um vaso. Foi formado dentro de um vaso de uma moça que esperava o Messias, que aguardava as promessas, chamada Maria. E ali Deus formou o segundo Adão, sem interferência humana, sem a vontade da Maria, sem a vontade de José, sem isso, com a vontade de Deus. E ele nasceu 100% homem, 100% Deus, para nos salvar. E ele sentia 100% dor, como nós, 100% sede, 100% fome, mas ele também sentia 100% a presença de Deus. E ele, que era o unigênito de Deus, o único, se tornou primogênito, para que nós todos fôssemos irmãos, para que nós todos fôssemos filhos de Deus, em Cristo Jesus. E 100% homens, mas 100% cheios do Espírito Santo. Palmas para Jesus, porque é muito, muito lindo o que Deus fez. Obrigado, Jesus. Somos 100% humanos, 100% cheios do teu Espírito Santo. Aleluia. Então esses são escolhidos de Deus. Irmãos, há pessoas que não querem. Deus quer todos. Pastora, mas tem os predestinados. Irmãos, Deus é todo poderoso. Ele sabe quem vai querer e quem não vai querer. Ele sabe quem não adianta. Que não adianta. Ele lutou todo por Caim. Caim foi o primeiro. Ele foi a criança que correu, que Deus ficou olhando. Primeiro bebê, primeiro a correr, primeiro a cair, primeiro a engatear. O Senhor amava demais ele. O Senhor lutou muito por ele. Mas ele não tinha jeito, ele não queria. Ele era mau. A raiz dele era de rebeldia, teimosia, eu faço o que eu quero, eu sei. Mas nasceu um que ouvia a voz de Deus, que tinha um coração quebrantado, chamado Sete. E dele Deus pôde, então, separar um povo que o conhecesse, que o respeitasse, que o buscasse. Deus quer todo mundo. A questão nunca foi Deus, não. Muito injusto, pastor. Muito injusto essa teologia que diz dos predestinados. Muito injusto. Não, Deus sabe. Ele sonda e conhece. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes de ti dependo e conto com teu amor. Mesmo sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. Você se alegra? Deus habitando em você? Aleluia. Então quem são os escolhidos? Os humanos. Mas eles todos querem? Não. Pastora, mas diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. Os que poucos escolhidos não foram escolhidos por Deus, foram escolhidos pelo seu coração. Deus olha o coração de você, mas Ele nunca escolheu por causa da aparência, por causa de dinheiro, por causa de inteligência. Ele escolheu por causa daquilo que a pessoa carrega no coração. Obediência, quebrantamento, humildade, gente. Gente, a Bíblia diz que o tolo não tem como ensinar o tolo, nem o perverso, nem o soberbo. Porque o tolo beira maluco, não tem nada na mente. Nada, tudo tá bom, tá bom, tá bom. Aí o perverso é uma pessoa cruel. E
exaltado, autossuficiente. Vamos lá de novo. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Nós também não vamos ser de Deus porque nós nascemos humanos. Deus fez um homem conforme a sua imagem e semelhança, mas o homem pecou, o homem se afastou, o homem andou nos seus próprios caminhos. Cristo restaurou-os em Cristo para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Com a nossa união com Cristo, nós voltamos a ser dele. Nós voltamos para o jardim, gente. Nós podemos falar com ele na virada do dia, por causa do Cristo, de Cristo, de Yeshua, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. 100% homens, humanos, 100% cheios do Espírito Santo. Ô pastor, 100% homens aí quer dizer que é com o pecado do homem? Não, com tudo de bom que Deus fez. Ser gente, nós somos gente, né? Ainda não somos anjos, porque Jesus falou que nós seremos como os anjos, semelhantes aos anjos. Como não? Semelhantes. Um novo ser. Você já assistiu Nárnia? Um novo ser. Lá no céu tem os querubins, os 4 animais viventes, cada um tem um rosto, tem os 12 anciãos, tem anjos, querubins, serafins, e vai ter mais um aí, né? O homem, como seremos? Como seremos transformados? Como nós seremos parecidos com os anjos? Semelhantes, mas seremos únicos como eles são únicos. Glória a Deus. Nos apresentarmos diante dele sem culpa por causa do seu amor por nós. Então, por que nós vamos nos apresentar ao Senhor sem culpa? Por causa do amor dele por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Por causa do amor dele, nós podemos nos apresentar sem culpa. Por causa do sacrifício de Jesus, podemos de novo ir ao jardim. Jesus restaurou o jardim do encontro para nós. Obrigada, Senhor. Verso 5. Deus havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos. Pastora, mas Deus sempre foi meu pai, assim, sempre foi. Todo mundo fala que Deus é pai. Criatura, Deus nos fez criação sua. Deus criou os céus e a terra, e no 6º dia criou o homem. Criou. Mas olha, por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Não, criatura não, filhos. Filhos. Mas como? Por meio de Cristo Jesus. 6. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente, por meio do seu querido Filho. Louvemos a Deus, igreja. Louve a Deus, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente, por meio do seu querido Filho. Hoje Ele olha para você e te chama de filho e de filha, pela sua gloriosa graça. 7. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Glória a Deus. Pela morte dele, ele pagou a dívida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós tínhamos uma dívida pendente, e só a morte poderia pagar essa dívida. Uma morte justa, uma morte de um justo, de uma pessoa que não pecasse. Uma pessoa que não pecasse, se ela morresse, ela conseguiria a salvação. Ela tinha que morrer, não pecar e morrer. Jesus não pecou e morreu.
para nos dar a salvação. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Quem lembra dessa? Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Eu não sei cantar, queria, não sei, mas eu sei adorar. Adore ao Senhor. Por que nós louvamos ao Senhor? Por causa da sua gloriosa graça. Continuando. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Irmãos, e essa graça com tanta fartura, a gente vê essa fartura lá, aqui no Antigo Testamento, ou Antiga Aliança. A gente vê essa graça maravilhosa já na história que Oséias nos conta ali no livro de Oséias. A gente vê essa graça no de Zacarias, no de Ageu. A gente vê essa graça no de Jeremias. A gente vê essa graça no de Isaías. A gente vê essa graça quando Moisés ajoelha e ora e fala: não, Senhor, não destrua esse povo rebelde. Só que agora o apóstolo Paulo diz como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. O que mudou aqui? Mudou que antes era para o povo eleito, para o povo separado, para o povo descendente de Sete, que gerou Abraão, que Abraão andou com Deus, Abraão gerou Isaac gerou Jacó os 12, e gerou o povo que ouvia a voz de Deus, que seguia, ou pelo menos reconhecia que Deus era o Senhor. Era para eles. E Jesus saiu deles, da tribo de Judá, judeu, da tribo de Judá. E através dele, agora, todas as nações têm direito à graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Eu sou brasileira, acredito que todos aqui, nós também temos direito a essa maravilhosa graça, que Ele nos dá com tanta fartura. Pode glorificar mais. Lembra de onde Ele te tirou? Lembra como Ele te perdoou? Lembra como Deus insiste? Estavam aqui cantando, eles cantando: o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Como Deus insiste. Por causa da sua maravilhosa graça. Deixa o carpinteiro arrumar a casa hoje. Essa palavra está sendo ministrada aqui, ó, uma carta para uma igreja. Porque Jesus quer arrumar a casa. Deixa ele arrumar a casa. Deixa ele arrumar a casa, mas ele não tira as bagunças. Não, ele não tira pedra. Ele fala: meu filho, minha filha, tira essa bagunça daí, vai botando para fora. Quando você tirar tudo, eu vou entrar e vou reinar. Ele entra. Aí o que a gente não conseguiu limpar, estava oculto a nossos olhos, estava impossível para nossas mãos. Ele vai entrar e vai dar uma finalizada e vai reinar, e vai começar a governar. Mas Ele não tira bagunça não, irmãos. Nós temos que falar: sai esse pecado da minha vida, sai essa teimosia, sai essa rebeldia, sai egoísmo, sai ingratidão, sai a ganância, sai a cobiça, sai a soberba. Arruma a casa, prepara a casa, abre a porta e Jesus vai entrar. Porque no momento que você abriu a porta, você já tirou tudo. Jesus, eu vou abrir sim, Jesus. Estou jogando fora tudo. Isso, irmão, se você é uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, não vai ser assim. Jesus vai entrar com a casa toda bagunçada. Já aconteceu com você, não é? O dia que você levantou sua mão para Ele? Mas essa palavra não foi dada para ímpio ou pessoa que não conhece a palavra, que é ignorante da Bíblia, da palavra. Foi dada para uma igreja, para um corpo, para um ministério. Jesus dizendo: eu quero entrar. Então, nós já conhecemos a palavra.
Nós sabemos que ou vai ficar o pecado ou vai ficar Jesus. Ou vai ficar a nossa vontade ou vai ficar Jesus. Que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Plano secreto. Oh, meu Deus. Plano secreto. Plano secreto é a igreja. Somos nós. É a igreja de Cristo na terra. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele escolheu um povo. Desse povo nasceu o Salvador do mundo. Queriam extinguir este povo. Esse povo existe, está aí, ninguém pode extinguir. Israel. Tentaram, perseguem a igreja. Ninguém pode. Ninguém pode. É o plano de Deus. Israel é o plano de Deus. A igreja é o plano de Deus. Sabia que o maior plano, Israel existiu e existe por causa do maior plano? Qual é o maior plano? Qual é o maior plano? A igreja. A igreja só podia vir depois que Israel. Porque Israel ia gerar o que fundaria a igreja, o que não daria mais a maravilhosa graça somente àqueles, os descendentes de Jacó, mas daria maravilhosa graça a todos que crescem. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo. Ai, gente, mas isso aqui é muito forte. Como diz o pregador aí, muito empolgado. Ele é todo empolgado, que ele é mais jovem. Não vou ficar empolgado como ele aqui para imitar, não. Mas, gente, olha. Esse plano é unir no tempo certo. Está chegando esse tempo. Está chegando esse tempo. Debaixo da autoridade de Cristo. Tudo o que existe no céu e na terra. Palmas para Jesus. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Glória a Deus. Talvez você diga, pastor, eu não entendo. A Bíblia diz, Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Aí outros dizem, vamos para o céu. Aí na Apocalipse diz, Jerusalém descia do céu. Gente, é céu ou terra? É o que nós lemos. Lê de novo, vou ler de novo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Unir céu e terra. Céu e terra. Aqui e lá, aqui e lá, em todo lugar. Os anjos de Deus vieram a nós, direto do trono do Pai. Anjos de guerra eles são, para guerrear nossas guerras. Eles estão aqui. Você está indo no céu? Não, mas você vai. Eles já vêm aqui. Jacó teve uma visão, sonhou. No seu sonho tinha uma escada e os anjos desciam e subiam. Nós vamos descer e subir, gente. Está chegando no tempo certo. Vai acontecer. Aleluia. Uns reinarão aqui na terra, porque os mansos herdarão a terra. Vai estudar sobre manso, obediente, produtivo, pessoas que produzem paz, de confiança. Um dia eu estava estudando sobre isso, outro dia a gente fala disso. Vamos continuar aqui. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Se você entregou o teu caminho ao Senhor, se você espera no Senhor e confia nele, porque você entregou o caminho a ele, teu caminho, a tua vida, olha, todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Tá? Olha, na outra versão, olha como fica mais difícil. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. É a mesma coisa.
Só que esse aqui, meu Deus, é o apóstolo Paulo, esse aqui é o Pedro. Vamos para o Pedro, mais fácil. Né? Tá ótimo, Pedro, parabéns. É uma brincadeira, gente, era para vocês rirem, por favor. Então ri aí. Mas fica bem mais fácil, tá? Desse aqui a gente deixa para uns aí que estão aceitando Jesus agora. Gente bem inteligente. Pode ficar com essa aqui. A gente vai ficar com essa aqui hoje. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Tá? De acordo com a sua vontade e com aquilo que ele... Ah, gente, eu não terminei o versículo também. Ah, pastor, esse aqui ficou bem menor também, eu não terminei. Ó, vou ler na Nova Almeida Atualizada. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Até aqui. Tá, vamos lá. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade, com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos seu povo por meio da nossa união com Cristo. Ele está falando a mesma coisa. Herança, escolha, somos o povo. Quem é o povo é herdeiro. Tá? Vamos voltar aqui para NTLH 12. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Portanto, Paulo está dizendo, portanto, digo que nós, ele está dizendo para uma igreja. Tem igreja aqui hoje? Portanto, digo que nós, que fomos, quem nós é esse? Cristãos, nós, a igreja, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu, gente, por que nós fomos os primeiros? Paulo fala isso aqui. Porque o evangelho foi muito aceito pelos gentios, como Deus fala no Antigo Testamento. Um povo que não me conhecia, me louvará, me amará. Eu serei ouvido, eu serei servido por um povo que não me conhecia. Porque o que conhecia rejeitou. Agora, olha. 12, né? Já li 12. 13. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem. A boa notícia. Olha, ele está falando para nós hoje, igreja. A mesma coisa aconteceu também com vocês, conosco. Quando ouviram a verdadeira mensagem, glória a Deus. A boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo. A boa nova. Aleluia. Creia na boa nova. Jesus disse, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, crede no Evangelho. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. Gente, a marca que nós carregamos de propriedade de Deus, sabe, igual o gado, tá ótimo, pode me marcar, Senhor. De propriedade, peraí, esse daí tem o meu selo, é um Espírito Santo, igreja. E quem não tiver o Espírito Santo não é propriedade dele. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. E aqui na NAA diz em louvor da sua glória. Está muito mais fácil. Louvemos a sua glória. Louvemos a sua glória. Maravilhosa graça. Por isso, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Oi, irmãos, olha isso aqui, por todos os irmãos. Por isso que o Senhor fica triste se falar de outra igreja, de outros irmãos, porque está fazendo o trabalho do diabo, né? O diabo fala, eu nem preciso fazer o meu trabalho não, os crentes já fazem, eles são invejosos, implicantes, arrogantes, desobedientes, já falam mal de pastor, já falam mal de igreja. E quem está fazendo o trabalho do diabo, está andando com ele e está cheio dele. E não tem a marca do Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz o trabalho do Pai. O Espírito Santo faz o trabalho de Cristo. Vamos lá. Por isso, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Queridos,
O que Paulo está elogiando eles aqui é que eles têm fé, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus. Eles têm fé, esse motivo de elogio, e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé. Irmãos, isso é exigência na cultura do céu, na cultura do reino. Fé, claro, você tem, você está aqui, meu amado. E amor aos irmãos quem dá esse amor, pastor? Eu não tenho amor. Talvez então não tenha o selo do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo habita em você, você ama as pessoas. Você se compadece, você insiste. Eu, irmãos, quantas vezes, como uma pastora, um ministério profético, eu dizia, Senhor, não vou mais insistir com essa pessoa. Mas aí eu pensava, não, vou insistir mais uma vez, né? Poxa, que Deus insiste. E os que andam com Ele têm que ter o mesmo jeito. Então vamos lá. Então isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Nós temos que andar em fé e no amor, em amor para com todos os irmãos na fé. Não é só os teus irmãos aqui, todos os irmãos na fé. Claro que você vai dar mais atenção aos irmãos que você congrega, tá? Vamos lá. 17. Eu peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito. Eu peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito. Receba o Espírito de Deus. O Espírito que os tornará sábios e revelará a Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como convém conhecer. Amém? Amém. Peço que Deus abra a mente de vocês receba aí, levanta a mão. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Amém. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. O pessoal, quando é bênção, fica empolgado, gente. Então vou até ler o Espírito Santo de novo. Vamos lá. E peça ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito. Amém. O Espírito que os tornará sábios e revelará a Deus a vocês. Amém. Para que assim o conheçam como devem conhecer. Amém. Vamos lá, 19. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Como é grande o seu poder que age em nós. Esse é o mundo que nós podemos receber de Deus. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Governo e sacerdócio. Governo e sacerdócio. Terra, céu, céu, terra. Oh, glória a Deus. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Esse é o teu Jesus. Esse é o meu Jesus. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Oh, glória! Oh, glória! Jesus ama a igreja. Não mexe com a igreja. Jesus ama a igreja. Jesus ama o seu povo. Aleluia. E a palavra dele é que limpa. Sabe, irmãos, para Jesus
entrar, a gente tem que tirar as coisas, né? Eu vou tirar tudo que Jesus vai entrar. Mas aí o que ficou, ele limpa. Ele limpa com o quê? Não, ele limpa pela palavra. Pela palavra. Nada é de uma maneira que você não vai entender o que ele faz conosco. Só o que ainda nós vamos viver, que ainda não foi totalmente revelado. Mas olha, você aprendeu tanta coisa hoje, não é? Eu também. Viu? Pastora, os mansos vão herdar a terra. E Jerusalém descendo do céu, ataviada como uma noiva, toda glamourosa. Não é mais céu, é terra. É céu e terra, é terra e céu. Nós seremos transformados e reinaremos com Ele em tudo que Ele reina, porque Ele é a maior autoridade na terra e nos céus. Que o Senhor te abençoe.